O projeto de cultura não deve ser um projeto de RH. Uma boa parte das pessoas acredita que desenhar a cultura é simplesmente fazer um workshop para definir missão, visão e valores e colocar lá. Eu faturo milhões todo ano e eu tenho um problema que eu não consigo tirar férias. Fit cultural, por exemplo, virou uma grande moita. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho e ajudo você também, empresa, a contratar os melhores talentos para compor o seu time. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente relevante. Você já ouviu falar em fit cultural? Hoje a gente traz para a mesa cultura organizacional numa nova perspectiva. E eu trago uma pessoa que é referência nacional no assunto. Eu tô aqui com Adeildo Nascimento, que ele é sócio fundador da Dell Consultoria e ele tem feito trabalhos belíssimos dentro de organizações aí de todos os tamanhos. Então, ó, desliga tudo, porque esse assunto tem muito a ver com você, com a sua atuação, e ele vai trazer elementos que vão te ajudar a performar muito melhor. Adeildo, que bom ter você mais uma vez aqui e hoje até contando case. Você tem trabalhado intensamente aí nos últimos anos. Estou maravilhada com o seu trabalho e também com o seu posicionamento no digital. Você traduz temas complexos numa linguagem simples, didática e transformadora. Então eu já quero... Pô, obrigado, Thaís. Que abertura, hein? É nóis, né? Sensacional, obrigado mesmo. Pô, é muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite pra gente estar aqui e conversar de novo. Parabéns você também, te sigo e cada vez mais atuante, tocando muitas vidas, sensacional. Obrigado. Eu já quero polemizar no começo. Bora lá. Tá? Você acabou de me dizer que cultura organizacional nem sempre vai ser uma bandeira levantada ou liderada só pelo RH. Pode parecer estranho, mas o projeto de cultura não deve ser um projeto de RH. Né? O RH, ele deveria ser o profissional que operacionaliza um projeto de cultura, mas o dono, o patrocinador, o principal stakeholder é o dono da empresa, é o CEO, é o fundo que comprou a empresa, é a boutique de M&A que está procurando uma outra empresa que tem fit cultural na hora da compra ou da fusão, e o RH deveria ser aquele profissional que vai operacionalizar isso. Mas eu vou polemizar ainda mais. Bora! Eu tenho falado uma coisa e às vezes até os profissionais de RH não têm ficado muito felizes comigo, mas assim, a gente já tá nessa toada de trabalhar com projetos de cultura há quase uma década. E uma das coisas que a gente observa é que ao longo do tempo, com a evolução social, quem mais entende de comportamento humano hoje no âmbito das organizações não é o RH, é a galera de marketing de performance. É a galera que entendeu e se aprofundou em antropologia social, em psicologia social, em viés cognitivo e tudo PNL, e que hoje entende e consegue adestrar, vou usar essa palavra forte, mas adestrar o comportamento humano a ponto da gente comprar o que não precisa, gastar tempo onde adoece a gente, de uma tal forma que o comportamento é entendido, né? Então, o RH ao longo do tempo, se ele se torna o proprietário do projeto de cultura, sem a competência e o conhecimento necessário, vira meio que uma terra arrasada nessa empresa. E a gente já viu situações assim, sabe, Thaís? Que eu chego para tratar de cultura e vejo um CEO reticente, refratário ao projeto de cultura, porque algum dia algum RH tratou o tema de cultura sem ser cultura e deixou meio a terra arrasada. Ou quando o RH tenta liderar e capitanear o projeto de cultura com um CEO desengajado, um dono que não compra o projeto. Então é a fórmula do fracasso. Não vai dar certo se isso acontecer. Uma boa parte das pessoas acredita que desenhar a cultura é simplesmente fazer um workshop para definir missão, visão e valores e colocar lá. Ou então treinar e desenvolver os líderes para que eles cuidem da cultura. Mas projeto de cultura não é isso. E o líder tem clareza do que é a cultura? Pois é. Então, assim, dentro do projeto todo de cultura, primeiro, você tem que diagnosticar a cultura instalada, porque toda empresa tem uma cultura instalada.
E antes de você definir qual é a cultura que você quer ter, você tem que saber se você está disposto a pagar o preço para sair da cultura que você tem hoje para ir para a que você quer. E sem essa clareza, tem muita chance do projeto investir milhões nesse processo e não ir adiante. Eles contrataram uma consultoria de renome para fazer um projeto dito de cultura que não era de cultura. Investiram na casa dos milhões. Passaram-se 3, 4 anos, nada, não aconteceu nada. E um dinheiro investido à toa. Fora o tempo, todo né? o tempo, porque dedicação. O tempo você separa os líderes, a alta liderança, essa hora é cara. E comunicação. Se eu chego hoje e vou falar com esse CEO, é perigoso a minha vida correr risco. Eu falo assim, cara, jamais compro, porque ele não comprou um projeto de cultura organizacional. Então hoje o que a gente tem feito, Thaís, primeiro, é quase um processo de evangelização mesmo. Todos os projetos, a gente acredita muito nisso, e talvez seja por isso que a Dell está escalando agora, eles são de alfaiataria. Não existe nenhuma cultura igual a outra. Então, assim, ó, às vezes a gente chega num cliente, a gente tem cuidado até em como a gente vai vender esse projeto. Se eu for falar de antropologia, psicologia social, dos achados da empresa como organismo vivo do Barrett. Deus cara, me livre. E assim, ó, é maravilhoso isso. A gente fala. Só que o cara fala assim, sabe o que está acontecendo aqui, meu amigo? Eu faturo milhões todo ano e eu tenho um problema que eu não consigo tirar férias. Assim, como é que esse projeto de cultura vai resolver minha vida e eu conseguir tirar férias? Como é que o projeto de cultura vai resolver porque eu preciso vender essa empresa? Como é que o projeto de cultura vai me ajudar, sendo que os meus concorrentes que chegaram ontem estão vendendo muito mais do que eu que estou no mercado há 30 anos? Então, se você não consegue traduzir com aspectos práticos e de resultado o que vai acontecer, você não consegue fazer um projeto de cultura bem sucedido, porque ele tem que estar conectado com o resultado. Eu gosto de contar a história, né? Vou falando. Esse cliente nosso, que eu falei, não foi à toa, quando a gente foi implantar o projeto de cultura, a gente sempre investiga, cara, por que você quer fazer isso? Porque se não tiver bem claro na cabeça dele, não vai dar certo. Daí a gente foi, workshop, vai dar até o ponto que ele falou, cara, eu quero tirar férias. Eu construí essa empresa do zero, eu sou rico, tenho muito dinheiro e não tenho tempo de gastar o dinheiro que eu criei. Falei, então nós vamos criar um projeto de cultura. E aí, a gente criou modelo de alta performance, profissionalização, elevação da régua de governança. Não falei isso pra ele. Isso aqui é o que a gente vai fazer. Sim. Qual que é o objetivo? Você tirar férias. A gente implantou um projeto em 2 anos e sabe como a gente sabe que deu certo? Ele mandou a foto pra gente embarcando com a família dele pra tirar férias. O projeto de cultura deu certo. Que legal. E deixa eu pegar um ponto que você falou na abertura do fit cultural. Fit cultural, por exemplo, virou uma grande moita. Não, e agora tem um monte de teste. Meu, eu me arrepio, porque é um teste sem validação nenhuma, estatisticamente comprometido, porque se a gente for olhar como é que foi feito, como é que foi medido, e inclusive nos processos seletivos, muitas empresas estão usando esse teste genérico. O problema é o genérico de fit cultural. E daí a pessoa não passa no teste, ela não, nem a empresa sabe onde que ela reprovou, como reprovou. Não, e dentro também a demissão. Às vezes é viva, né? Tá mudando. Total. E muitas vezes você quer contratar justamente para você melhorar, implementar uma outra cultura. Mas daí por que você faz teste de fit cultural se você, aquela cultura antiga, também não tá atendendo? Então, qual que é a necessidade disso? Então, é uma coisa que arrepia, é quando falo, a gente vai fazer um teste de fit cultural. Ou você não foi aprovado porque não teve fit. Mas não é um trunfo legal, né? Porque eu não sei como dar resposta de feedback. Eu falo, porque não tem fit cultural. Fala, que raio, Thaís? Daí eles vêm pra mim, o que é esse fit cultural que eu não sei, é de comer? O que eu tenho que fazer no meu perfil? Não é? Então, eles são extremamente genéricos e é outra forma. Ou seja, às vezes foi desenvolvida uma pesquisa que deu um resultado acadêmico que você fala, eu vou pegar isso e aplicar na minha empresa. Se você não tem clareza da tua cultura atual, se você não tem clareza e o compromisso e a chancela do dono na cultura que você quer ter, você não consegue evoluir até a fase de construção para ir para um processo seletivo, aonde você vai usar fit cultural para ser um balizador. Ou adição cultural. Hoje, para você ter uma ideia, a adição cultural é mais usada do que o fit cultural. O que é a adição cultural? Isso explica. É eu contratar
contratar pessoas que são diferentes em termos de competência ou soft skill para agregar a minha cultura. A gente tem um caso emblemático que foi a própria indústria automobilística, né? Ela fez adição cultural feminina durante anos, porque era claro e notório que as decisões de compra de automóveis pelas famílias eram das mulheres. E se eu olhava no passado, não tinha uma mulher em linha de montagem, em escritório, em cargos e posições de liderança. Foi feita essa adição. Hoje, quando a gente vai para um cliente, e o cliente, vamos dizer, uma empresa de tecnologia que normalmente tem uma cultura muito voltada a processo e produto. Então, nascia uma empresa de tecnologia. Você vai fazer o diagnóstico, é uma cultura processual e de produto. E não se preocupa em ganhar dinheiro. Ele tem um produto maravilhoso, os processos são todos azeitados, mas não vende. Aí o que a gente precisa fazer é trazer pessoas que têm viés de resultado e negócio para trabalhar num time que é focado em processo e produto. Primeiro que vai ser um ente estranho lá. E aí quando eu faço essa adição cultural, o RH tem que trazer, explicar para a empresa que está recebendo, que está trazendo uma pessoa que pensa diferente, vê diferente, que não vai seguir os mesmos ritos anteriores, e aí vai criando essa tensão produtiva para fazer a adição cultural. O reflexo da cultura é o dono todo santo dia fazendo as coisas que faz. Histórias, né? A gente foi fazer um diagnóstico de uma empresa e uma das coisas que a gente faz é aquário. Aquário é a observação antropológica. Então os consultores vão lá e ficam sentados olhando. E o que eles observam? Tudo. Conta. Eu adoro. Tudo. Conta pra gente. Então, nesse caso, eles olham? Como as pessoas se vestem, como gesticulam, como sorriem. Falam. Comunicação de alto, baixo nível, territorialidade, a cultura é a mesma na sala do chefe e fora, as pessoas falam em que tom. Então, assim, uma vez a gente detectou, contando histórias. Nossa, que lindo! E não sabia dessa particularidade. Total, e esse é o diferencial da Dell. A gente fez um trabalho com empresas internacionais, com 2 públicos de culturas diferentes, uma japonesa e outra brasileira. A gente descobriu que tinham 2 culturas instaladas. Aí falou, beleza, isso aí é... Não, a gente descobriu que elas estavam em rivalidade. É esse que é o problema, né? Porque você pode tentar, né? Não, mas estava em rivalidade. Sabe como é que a gente descobriu? Quando a gente ia conversar com as pessoas, eles falavam, o tom de voz diminuía na sala de reunião. Então, assim, eu tava conversando com você, japonês. Daí quando começava a conversar, ele baixava a voz e começava a falar. Daí uma vez um consultor nosso falou, cara, por que você tá falando baixinho? Ele falou, não, é que o cara do outro time tá aqui do lado, eu não quero que ele ouça o que a gente vai falar. E a gente descobriu que no dia a dia tinha isso. Eles sentavam para almoçar em locais diferentes, se evitavam. E então tinha uma sabotagem interna. Isso não aparece escalavelmente aplicando um teste genérico. Teve Jamais. Empresa pequena. E tem coisa que ainda é no não verbal, né? E isso é o que a gente chama de small data. São pequenos dados que revelam tendências. Numa outra empresa, a gente observou que os executivos tinham um cuidado absurdo para não fazer barulho na sala quando o chefe estava lá. Eles iam pegar café, eles tinham um cuidado, Thaís, de não fazer barulho com a colherzinha no canto da xícara, assim, e daí ele ia colocar, ele todo cuidado, sentava na cadeira, assim. O chefe saía da sala, tava todo mundo normal, falando. Aí quando a gente apresentou o diagnóstico para esse CEO, a gente colocou o efeito, o nome dele. Falou assim, aqui tem um efeito fulano de tal. Daí ele falou, mas o que é esse efeito? Eu falei, a sua empresa não tem barulho bom. Ele me fale mais, o que é barulho bom? Barulho bom é o barulho da discussão, é o barulho da controvérsia, é o barulho do cara que sai de uma mesa e vai perguntar pro outro cara. Quando você tem o efeito você. A sua empresa para e ela fica silenciosa. Daí eu contei pra ele, olha o que a gente observou. E daí então os nossos consultores são hábeis em ver isso. Daí ele viu o small data. Falei, eles têm medo de bater a colherzinha na xícara quando você tá na sala. Aí ele pegou e falou assim, eu não gosto de barulho mesmo. Eu falei, sério? Nossa! Recentemente saiu o post do teste do taxista, do CEO do Duolingo. Você viu essa? Não vi. O CEO do Duolingo revelou que uma das formas que ele usa para testar fit cultural com os executivos é o teste do taxista C-Level. Imagine Duolingo C-Level. Ele pede para que um taxista vá buscar os candidatos no aeroporto e depois ele pergunta qual foi o tratamento que esses caras deram pro taxista. Isso não é um teste de fit cultural genérico. Esse é um teste efetivo para saber se tem educação, se conversa do mesmo jeito. Nós temos clientes Nossa, isso, eu não sei se lembra quando era tudo presencial?
Que chega o candidato, é super grosseiro com a recepcionista e entra sorrindo, te elogiando na entrevista. Você viu? Nossa, isso me deixava com uma sensação assim, geralmente eu reprovava. Então, mas hoje é o teste perfeito para isso. Então, até eu ia falar que tem um cliente nosso no interior do Paraná que ele só contrata executivo depois de conversar com a recepcionista também. Ele fala como é que te tratou, como é que foi a chegada, sorriu para você, né? Como é que se comportou. E ao longo do tempo a gente também foi dando dicas de observação para ela, porque daí ela também era selecionadora, entendeu? Claro, potencializou. Tem um cliente nosso há anos atrás que ele tinha praticamente toque com segurança, limpeza e organização. A fábrica dele era um brinco. E era cavaco de madeira, imagine. O processo seletivo para os supervisores tinha alguns ritos e eram dinâmicas escondidas. Primeiro, eles entregavam o EPI para todo mundo e falavam, nós vamos visitar a fábrica. Entregavam o EPI, mas não falava nada. E ficavam observando quem voluntariamente colocava o EPI e tinha uns que não colocavam. Pô, supervisor não coloca EPI. Tinham outros que, além de colocar, orientavam os outros. Ó, você precisa colocar, sabe? Cultura é o que você faz quando ninguém tá vendo. A gente tá falando muito de NR1, né? Os dados são alarmantes quando a gente fala de saúde mental, principalmente dentro das organizações. Você consegue fazer um trabalho digno de saúde mental sem esbarrar na cultura? Não. É impossível. E, inclusive, a cultura é que responde a NR1 para mim. Porque, assim, o grande ponto é que quando você tem uma cultura forte e essa cultura é comunicada para as pessoas e elas têm clareza, você vai ter pessoas que estão alinhadas com o seu fit cultural. Porque a humanização ou lugar psicologicamente saudável ou tóxico muda no conceito de uma pessoa para outra. Então, trabalhar numa empresa que trabalha 80 horas por semana, que tem metas elevadas, é desumano ou não? Depende. Depende da pessoa que está trabalhando lá, o quanto ela está ganhando por aquilo, o quanto ela é apaixonada em fazer aquilo. Já outras não. Eu quero trabalhar, 3 dias em casa, 2 dias empresa de vagabundo? Não sei. Depende de onde ela está instalada, qual a cultura dela e se as pessoas que estão trabalhando lá têm a mesma cultura que elas. Se eu trabalho numa empresa que tem a mesma visão de mundo, os mesmos objetivos que eu tenho, aí é mais fácil. Daí eu não vou adoecer. Adoece quando o que você falou. Uma pessoa que é extrovertida, que tem a necessidade, que quer participar, entra numa empresa que tem uma cultura que não conversa com ela. Ela cria o personagem para trabalhar lá e a gente sabe que viver num personagem cobra um preço caríssimo, né? Então, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente diz para os nossos clientes que investir para estar alinhado com a NR1 é fazer um bom trabalho de cultura. Cultura, no final tudo é cultura. Tudo se resume à cultura. Adeildo, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Adorei, que bom que a gente conseguiu falar hoje de temas diferentes, tem muito mais história. Foi um prazer e uma honra e um privilégio estar aqui com você e muito feliz de tudo que você representa e quanto você está voando, muito legal mesmo. E vamos pra cima, o que você achou? Gostou? Deixa seu comentário, um beijo e até o nosso próximo episódio. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.